debilidade, né? E nós vamos ler e nós vamos dissertar um pouquinho sobre isso, porque é o que Deus está falando com a igreja do Senhor nesse dia. Amém? Todo mundo achou? Amém? O que diz lá nesse versículo, vou ler pausadamente, porque se a gente ler rápido, vai embolar o entendimento. Amém? Vamos evitar se mexer, né? Quando a gente se mexe, a gente gasta energia. Fica quietinho assim. Fica quietinho, que daqui a pouco vai vir um ventinho que vai te refrescar. Às vezes a gente está se abanando, a gente está queimando energia aqui no braço, você pensa que no momento está refrescando a cara, mas está se aquecendo aqui, ou seja, você vai começar a suar se abanando, né? Então, é só ficar quietinho. Quietinho, não fala. Isso é uma técnica, para que você não esteja só com o seu coração, vai começar a bater devagarinho, você vai gastar menos energia, você vai sentir menos calor. Sabia disso? Isso é uma técnica. Diz lá, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isto não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Amados, nós vemos aqui uma exposição, né? Mais à frente o apóstolo Paulo continua expondo a sua vida, mas eu tomei esse pedaço, né? Esse momento da exposição de Paulo, esse momento onde Paulo coloca aqui as suas fraquezas, ele coloca aqui que ele não é uma pessoa perfeita, ainda que ele tenha servido ao Senhor com integridade de coração, ainda que ele tenha realmente se motivado a fazer aquilo que é certo, e com certeza ele fez, mas ele também tinha umas fraquezas. Aqui não está dizendo que ele está pecando, mas está dizendo que ele tem fraqueza, assim como eu, como você. Amém? Quem concorda comigo que tem fraquezas? Amém? Nós temos debilidade, nós somos frágeis. Amém? Mas aqui ele coloca muito bem que ele já não é ele que faz, mas é o pecado que habita nele. Ou seja, nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos perfeitos no Espírito. A palavra declara isso. Nós somos perfeitos no Espírito. Mas o pecado, ele jaz à porta. O pecado, ele está ali rondando, rugindo como leão. Está esperando só uma atitude nossa, errada, para que ele possa tomar conta. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre essa atitude que nós fazemos. É o poder na nossa mão. Quando nós temos o poder, o que nós fazemos? Quando nós temos o poder nas nossas mãos, o poder de falar, o poder de agir, o poder de dar uma opinião, o que nós temos feito? Como nós temos agido? Neste texto, o apóstolo Paulo se expõe diante das suas dificuldades para fazer aquilo que era certo, aquilo que era o certo perante a lei de Moisés e da graça. Ele se via num dilema de poder fazer ou não fazer aquilo que é certo ou errado na sua vida. Paulo está diante do livre-arbítrio. Todos nós, né, crentes novos ou crentes antigos, nós estamos diante do livre-arbítrio. O que é isso, pastor? Você é livre para optar sobre o certo e sobre o errado. A opção quem faz é você. A opção quem faz é você diante da circunstância que você está vivendo. Somos pessoas dotadas de poder dentro da capacidade que temos de interagir com o mundo.
Este poder sofre oscilações e depende somente de nós aceitarmos ou não a condição que vivemos. Deus nos deu o livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolha, poder de mudarmos a nossa história para o bem ou para o mal. Deixa eu falar um pouquinho sobre uma situação que eu vi. Estava no supermercado dessa semana. Estava conversando com uma pessoa que até era membro aqui da igreja, foi pouco tempo membro da igreja, saiu, já era crente de outra igreja, estava oscilando entre igreja para igreja. Aí paramos lá no caixa, estamos conversando. Aí, pastor, estou na igreja tal, está indo bem, está uma bênção com a minha esposa, coisa e tal. Aí eu estou com a minha filha, né, a Mariana. Aí eu catuquei assim a Mariana, olha ali, Mariana. Ou seja, o carrinho de compras dele, cheio de garrafa de cerveja. Então, o cara que está falando de Jesus, o cara que está indo à igreja, que está só professando Jesus, o cara dando um testemunho daquele. Muitas vezes, as nossas atitudes, elas falam mais alto daquilo que a gente fala com a boca. Não é? É certo que nós temos que testemunhar Jesus. As palavras, elas vão vir só endossando aquilo que a gente tem vivido, aquilo que a gente tem feito. E aquilo foi muito triste, e eu fiquei pensando nisso, aí a pastora André até falou assim, nos tempos de João Batista era diferente, raça de víboras! E nos falta às vezes coragem para fazer isso, né? Às vezes nos falta coragem para estar ali enfrentando aquela situação, testificando Jesus mesmo com aquela vida. Talvez você também esteja passando por essa pressão, talvez você também esteja vivendo isso, você está vendo aquele irmão, aquela vida, aquela pessoa que vai à igreja dando tão mau testemunho. É o poder que nós temos na nossa mão. Nós temos o poder, meus amados, de fazer o bem e fazer o mal. De correr para o certo e viver no errado. É isso que me chamou a atenção diante desse quadro que eu vi. Nós temos observado, né, muitas vidas, às vezes, quando não conseguem caminhar com Cristo, se desviam, rapidamente elas vão para a bebida, vão para o adultério, vão para o pecado, mas de uma forma tão rápida, que a gente vê assim, meu Deus do céu, o que essa pessoa aprendeu na igreja? O que ela aprendeu quando estava aqui na igreja? Será que em nenhum momento Deus falou com ela? Será que em nenhum momento ela ouviu Deus falar com ela? Para que ela tenha exercer esse tipo de coisa logo quando sai da igreja? Meus amados, é muito sério hoje a vida do cristão aí fora. Temos realmente estado estarrecidos diante da condição que nós vemos dos crentes aí fora e daquilo que nós temos vivido na igreja. A minha esposa e eu costumamos falar para os nossos filhos que ser crente na igreja é muito fácil. Ser crente na igreja é muito fácil porque você está no meio de crentes. Mas quando você está lá fora, quando você está na sua faculdade, no seu trabalho, quando você está na sua vizinhança, quem é você nesse lugar? Quando você está com poder na sua mão. Quem é você lá fora? Verificamos várias formas de poder em nossa sociedade, tais quais poder dos pais, poder da lei, poder das armas, poder do amor, poder da sedução, da corrupção, das drogas, dos medicamentos, poder da vaidade. Mas não vamos falar sobre isso, não. Isso aí seria uma segunda ministração. Primeiro nós vamos na raiz do problema. Onde é a raiz do problema? É o poder que é exercido sobre nós mesmos. O poder que você tem sobre você mesmo. O poder que você tem sobre você mesmo de fazer as escolhas certas.
o poder que você tem sobre você mesmo, para na hora da luta, na hora da aflição, você optar pelo certo e não pelo errado. Vemos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram poder, homens de Deus, pessoas da casa de Deus, mas que tiveram uma opção de fazer aquilo que é errado. Um deles é Caim. Lá em Gênesis, a Bíblia fala sobre Caim. Todos nós sabemos que Caim matou Abel. Mas na circunstância que foi levada até chegar a esse ponto, Caim teve a oportunidade, meus amados, de fazer o que é certo. Ele ouviu a voz de Deus. Se fizeres o que é certo, não é certo que sereis aceito? Gênesis 4, 7. Não é certo que sereis aceito? Meu amado, a oportunidade foi dada a ele. Abel ofereceu daquilo que era proveniente dele. Ele queria dar o melhor. Talvez Caim tivesse que aprender um pouquinho com Abel sobre essa questão da oferta, né? Mas ele não quis aprender com Abel, ele quis matar Abel. Ele teve a decisão, ele teve a oportunidade de decidir pelo certo. A oportunidade de ouvir Deus e falar assim: Senhor, eu quero ser aceito. Eu quero que a minha oferta seja aceita. Eu quero que minha oferta, Senhor, realmente toque o teu coração. Mas ele não teve essa sensibilidade. Então Caim usou do poder que ele tinha para matar o seu irmão. Talvez hoje nós estamos matando muitos irmãos, muitos amigos do trabalho, querendo subir de posto, passando por cima dos outros. Talvez nós estamos matando nossos próprios familiares. Caim, ele não ouviu Deus. Deus falou com ele. A palavra de Deus fala. Logo em seguida, ele matou o seu irmão. Temos outro exemplo aqui do rei Saul. O rei Saul é um rei poderoso. É um rei que ele foi levantado pelo povo. Ele era um rei tão poderoso que ele ganhava as guerras. Ele era forte, era um cara inteligente. Só que ele achou, do momento de pressão que ele estava vivendo, no momento de uma resposta que ele estava precisando, ele não esperou o profeta. Ele não aguardou o profeta. Ele sabia que não podia fazer, ele não podia entrar no templo e queimar incenso. Ele sabia, meu amado. Talvez nós, nos nossos dias, nós sabemos que não podemos fazer, mas a gente fica com aquela agonia, com aquela tensão, com aquela ansiedade, a gente acaba pecando, errando. Esse homem, Saul, ele teve a oportunidade de continuar reinando, de continuar, de repente, fazendo obras ainda maiores e melhores do que Davi. Ele teve essa oportunidade porque o povo era com ele. O povo estava ali, junto com ele. O povo que levantou ele como rei. E esse homem, no momento de sabedoria que ele tinha que ter, no momento de que ele tinha que esperar, aguardar, ele entrou e queimou incenso. Meu amado, isso foi tão terrível para ele, que ele perdeu o reinado dele. O reinado dele, a partir daquele momento em que ele errou, já foi levantado Davi como rei. Meu amado, nós temos que entender que quando nós o passo errado, ou agimos de forma errada, existe uma consequência. E essa consequência ela é grave. Meu amado, Caim, sabe, ele recebeu uma maldição tremenda.
Ele recebeu maldição nas terras, maldição na família. Deus amaldiçoou ele por aquilo que ele fez com o seu irmão. E aqui, nós vemos Saul também perdendo o seu reinado. E não só ele perdeu o reinado, como ele também morreu. Não só ele morreu, como morreu o filho dele. Meu amado, uma atitude errada que nós damos hoje, nós podemos levar a nossa família para o buraco. Nós podemos levar a nossa família para a morte eterna. Um passo errado que nós damos hoje. Uma atitude errada que nós tomamos hoje. Ontem nós fomos numa festa de 15 anos. Com licença aqui, tá? Ontem nós fomos numa festa de 15 anos. E pela misericórdia de Deus, eu estava ali também ministrando. Com certeza eu tinha muita coisa para falar ali, mas o tempo era muito curto. Mas nós vimos ali, naquela festa, a atitude de um homem que tomou a atitude certa. A atitude de um homem que chegou na casa de Deus com o pé na frente, uma mão na frente e outra atrás, com uma família, com 2 filhos. De repente, aquela pessoa entra na casa de Deus e começa a tomar atitudes certas. Começa a fazer aquilo que agrada ao Senhor. E ao passo de 10 anos, um homem que não tinha nada, consegue fazer uma festa de 15 anos para sua filha. Sabe, meus amados, pela misericórdia de Deus, nós vemos o quanto Deus é bom, o quanto Deus nos ama, o quanto Ele quer realmente que a nossa vida seja uma vida para o agrado dEle. Porque Ele é doido para nos abençoar. Sabe, nosso Deus, Ele é doido para nos abençoar. Depende de atitudes certas. Mais à frente, nós vemos a atitude de Ananias e Safira. Aí já está no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 5. Nós vemos ali uma atitude de pessoas que podiam dar tudo para dar certo. Sabe, um casal que dispôs no seu coração de vender as suas terras. Naquele tempo, em Atos, as pessoas vendiam tudo e colocavam aos pés dos apóstolos. E nada faltava para eles. A Bíblia é categórica que ela fala, nada lhes faltava. E aquela dupla, aquele casal que tinha tudo para ser hoje uns apóstolos abençoados, escrito no livro da vida, estavam ali já com de repente, um momento na palavra, né, no evangelho, está ali, versículo 4 seria 5, e tinham tudo para fazer isso. Mas eles resolveram segurar uma parte do dinheiro. O poder estava na mão deles, meus amados. Livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio. Deus nos deu o poder da escolha. O que você escolhe hoje? Fazer o que é certo ou fazer o que é errado? Aqui, na palavra de Deus, em Atos 5, conta que o seu marido comprou, né? Ananias comprou, vendeu a sua fazenda e pegou uma parte daquele dinheiro e foi lá tentar enganar o apóstolo. Só que ele não estava tentando enganar o apóstolo, ele estava enganando o Espírito Santo de Deus. Olha que tremendo. Ali mesmo ele ficou estirado. Meus amados, a opção da mentira é uma opção que traz morte eterna, meus amados. Nós estamos vendo aqui que é uma atitude de um homem da igreja. Não é pessoa de fora, não. Pessoa da igreja. Dizendo que é uma coisa, mas é outra. Olha que terrível. A palavra de Deus hoje nos exorta. Sabe, não existe pecadinho, pecadão. Existe pecado. E todo pecado, ele tem uma consequência. Todo pecado, ele tem um preço. E esse preço se chama morte. E morte eterna. Meus amados, Ananias e Safira. Ananias, ele mentiu primeiro, mas a esposa dele teve a oportunidade.
também de não errar. E ela preferiu deixar guardado lá debaixo do colchão aquele restante do dinheiro, viu, William? Ela morreu também. Atitudes erradas diante de Deus. Sabe, você tem o poder na sua mão, meu amado, de fazer aquilo que é certo. Você tem o poder na sua mão de agir certo, corretamente. Se você não tem ciência daquilo que você está fazendo, peça ajuda. Estamos aí com um trabalho de discipulado na igreja. Sabe, o discipulado é um momento onde nós abrimos o nosso coração, onde nós somos fortalecidos para continuar vencendo as nossas batalhas, nossas crises. É ali que nós temos que fazer como fez o apóstolo Paulo. Aquilo que quero, isto não faço. Não é fácil, meu amado, ser cristão hoje em dia, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não é fácil hoje vencer no casamento. Vemos hoje tantos casamentos destruídos. As pessoas entram na igreja juntas, mas vivem uma vida, meu Deus do céu, na sua casa, de mau testemunho. Meu amado, temos a chance, a oportunidade, fim de ano, hora de colocar as coisas em dia, de trazer, vamos voltar, vamos ser um casamento, vamos voltar lá naquele sim, naquelas promessas, e vamos trazer tudo de volta. Vamos nos fortalecer para continuar vencendo no nosso casamento. Sabe, meu amado, esse é o dia de nós colocarmos nossa vida em ordem, tomarmos atitudes certas, fazermos aquilo que é bom e que agrada ao Senhor. Porque das atitudes erradas nós já sabemos o que vai acontecer. Amém? Mas também nós vemos na Bíblia atitudes certas. Eu não quero valorizar a atitude errada, porque a atitude errada nos leva para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas eu quero valorizar o dom da vida. Porque Jesus, ele não veio para trazer morte para a gente, ele veio trazer vida. Vamos valorizar a vida através da vida de José. José, ele foi um homem temente a Deus. Sabe, um homem que ali naquele momento com seus irmãos, ele foi tão maltratado, ele foi, deixado de lado, ele foi vendido, tantas coisas que os seus irmãos fizeram para ele, tantas males que os seus irmãos fizeram para ele, e tantas coisas mais que ele passou no Egito, né? Foi preso, foi encarcerado, foi vendido, meus amados, um homem que era um príncipe, filho de Jacó, de repente um homem vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Não quero valorizar a atitude, o poder que os seus irmãos tinham na mão, de não fazer o que era errado. Mas eu quero valorizar o poder que José teve na mão, quando recebeu aqueles irmãos lá no Egito. Meu amado, isso é homem de Deus. Isso é uma atitude certa. Nós, nos nossos dias, nós somos muito massacrados. Nós somos rejeitados. Nós somos xingados. Nós somos colocados de lado. Sabe, meu amado, vai chegar o dia da nossa vitória. Tenha certeza disso. Amém? José, ele aguardou no Senhor. Ele foi obediente até o fim. E ali, naquele momento, onde ele viu seus irmãos, ele começou a chorar. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue idealizar uma cena tão linda como essa? Talvez, contando de uma forma natural, a gente pode até achar que José foi bobo. Se fosse você, eu faria diferente. Se fosse eu, faria diferente.
Mas a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17, e assim, se você está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se renova, eis que tudo se faz novo, eis que tudo, sabe, tende a melhorar. E nesse tempo, José, ele tinha certeza, sabe, que a vitória já era dele. E ele agiu com seus irmãos de tanta misericórdia, tanto amor. Este homem teve uma grande oportunidade de utilizar o seu poder para saciar o seu ego contra os seus irmãos. Mas ele exerceu o poder sobre si mesmo e não se deixou levar pela vantagem das circunstâncias que se apresentavam na história. E hoje, ele se apresenta na história como um homem de Deus. Meus amados, você quer se apresentar na história como um homem, como uma mulher de Deus? Olha um caminho que nós temos que seguir. O caminho do perdão. Hoje, nós precisamos, meu amado, entender que se nós aceitamos por Cristo, nós aceitamos o caminho do perdão. Não existe, não tem como a gente negociar, estar na igreja sem conseguir perdoar o seu irmão. Não tem como negociar. Não existe muro. Ou você perdoa e está com Cristo, ou você não perdoa e está com o diabo. Só existe dois caminhos. E esse homem resolveu pelo caminho do perdão, pelo caminho da misericórdia, pelo caminho da edificação da sua casa, pelo caminho da edificação da sua família. José, um dos maiores exemplos que nós temos hoje de um homem de Deus. Vemos também o rei Davi. O rei Davi também teve seu momento de poder na sua mão. Quero que os amados entendam que o poder que eu estou falando não é porque você é dono ou proprietário de alguma coisa, ou que você detém poder sobre outras pessoas. Não. Poder de fazer, de ser o que você é, de ser genuíno, sabe? De abrir o seu coração e colocar suas fraquezas, e diante das suas fraquezas, buscar realmente a cura, e viver uma vida de santidade, e viver uma vida curada, sarada, uma vida que perdoa, uma vida que realmente é temente a Deus e quer fazer a obra de Deus. Amém? Então José, ele está diante do rei Saul. Rei Saul o perseguia, rei Saul queria matá-lo, e ele já estava sendo levantado rei. Então, para ele, tudo era mais fácil. Mato Saul aqui e sou levantado rei lá na frente, e acabou, fechou, acabou o papo e vai ficar por isso mesmo. Mas Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E é isso, meu amado, que nós temos que pedir em nossos corações. Que nós tenhamos um coração segundo o coração de Deus. Que nós venhamos ver aquelas vidas que estão à nossa frente segundo como Deus vê. E esse homem, ele teve a oportunidade de matá-lo na caverna. E ali nós vemos aquele momento que ele só corta a orla das suas vestes. E é tremendo, não só por ele ter cortado, porque ele não matou. Então, para a gente, ainda bem que ele não matou, ele está legal. Mas ele chorou tanto por ter cortado aquela orla da veste. Sabe, ele não era digno de tocar naquele homem. E nós hoje falamos com tanta facilidade da nossa liderança. Abrimos a nossa boca para queimar a liderança. Para falar dos erros, para apontar, para ficar ali. Não só a liderança, mas uns para os outros. Momento de limpeza na igreja. Davi, ele chorou amargamente, meus amados. A Bíblia fala que ele ficou com o coração tão contristado, sabe? Por causa daquele momento onde ele teve a oportunidade de matar, ele estava com tudo para se dar bem, entre aspas. Às vezes nós estamos com tudo para nos dar bem, quando a gente recebe aquele troco a mais do caixa, né? Quando a gente está numa situação, a gente leva uma vantagem e a gente não volta para devolver, sabe? Meu amado, isso tem que gerar no nosso coração um arrependimento profundo.
Nós temos que ser crente, meus amados. Nós temos que servir a Cristo. Nós não servimos às nossas concupiscências, nós não servimos ao desejo da nossa carne, nós servimos a Cristo, meus amados. E Ele foi perfeito. É um grande desafio para nós sermos perfeitos. Diante do rei Saul, Davi teve uma grande oportunidade de acabar com toda aquela perseguição que sofria, mas ele exerceu o poder sobre si, sobre si mesmo, e não se deixou levar pela vantagem das circunstâncias que se apresentavam. E hoje, Davi se apresenta como um homem temente a Deus. Meus amados, você quer ser temente a Deus? Você quer se apresentar na história como um homem temente a Deus? Olha o que Davi fez. Ele olhou para o seu líder e queria matá-lo. E se arrependeu profundamente, porque ele desejou matar o seu líder. Isso é terrível. Jó também teve um momento sério na vida dele. É outro que a gente tem que bater palmas, levantar as cadeiras para o alto. Como uma pessoa consegue, no momento daquele crítico da vida dele, ele usar o poder que está sobre ele e dizer: do pó eu vim, do pó eu voltarei, bendito seja. Meu amado, você consegue falar isso? Diante das circunstâncias que você está vivendo? Diante da luta que você está vivendo, você consegue dizer isso? Do pó eu vim, do pó eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Esse homem, ele tinha muita coisa. Ele era muito próspero. Ele perdeu tudo, ele ficou doente. A Bíblia fala que a doença dele era tão tremenda que ele se coçava com pedra, com caco de telha. Já sofreu essa coceira? Quem já teve frieira aqui? Frieira é danada para dar essa coceirinha de você coçar com... Teve, Nilber já teve, né, Nilber? Eu já tive. Ah, que coisa horrível. Mas imagina no corpo, você tem que coçar com caco de telha. E você ainda dizer, do pó eu